Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Mecânica e Estatística da pós do IFSC, USP São Carlos. Bom, pessoal, nós estamos aqui discutindo elementos de análise combinatória, como já fizemos na aula passada, e hoje vamos continuar nesse tema, mas com particular enfoque para algumas técnicas matemáticas que são úteis, que são recorrentes, não só em combinatória, mas em todas as aplicações em probabilidade, processos estocásticos e coisas do tipo. Eu não vou interromper a gravação, parece que há mais um usuário solicitando entrada aqui. Então, por favor, aguardem um pouquinho, só para não deixar. Eu acabo de permitir a entrada de mais um usuário, a aula já está sendo gravada, né? Aí eu solicito a todos, então, que, por favor, deixem as perguntas para o fim da aula, tá bom? Então, vamos continuar, vou retornar ao conteúdo. Ok, vamos lá, novamente. Então, é isso. Então, o nosso foco nessa aula de hoje é discutirmos recorrências lineares e funções geradoras, que são transformadas muito interessantes em toda essa nossa modelagem estocástica, tá? Desde a combinatória pura até a probabilidade. Pessoal, o que são recorrências? Parece muito simples, mas eu vou querer discutir com um pouco de detalhe, tá? Pessoal, muitas vezes nós temos um contexto em que é conveniente resolver infinitos problemas de combinatória ao mesmo tempo. Como assim? Vamos aqui começar com um exemplo banal e trivial, não vou nem investir muito tempo nele, tá bom? Ó, exemplo, se você me der um alfabeto binário composto pelo símbolo 0, 1, qual é a cardinalidade, qual vai ser o tamanho de um conjunto, né, pessoal? Que vai ser o conjunto de palavras formadas por N ocorrências dos símbolos desse alfabeto. A gente chama esse espaço de palavras aqui, ó, como se fosse uma potência do alfabeto. Na verdade, isso é um produto cartesiano, tá? Pessoal, isso aqui é uma sequência binária, tá? Então, se a gente não especificou restrição nenhuma aos tipos de sequências binárias que a gente vai considerar, essa resposta é trivial, é 2 elevado a nzão. Porque em cada uma das nzão posições, nós temos como possíveis entradas 0 ou 1. Então, sempre são duas possibilidades. E as possibilidades em cada uma das posições não dependem do que já foi preenchido. Princípio multiplicativo básico, 2 elevado a n. Tá? É muito banal, mas eu estou querendo mostrar que às vezes a gente pensa assim num problema e, na verdade, a gente resolveu infinitos problemas ao mesmo tempo. Porque n é arbitrário. Não interessa qual é o tamanho dessa nossa sequência binária. Bom? Tá, isso é tão banal que vocês podem pensar, por que o professor está falando disso? Aqui vem meu comentário. Embora tal solução tenha surgido diretamente, tá? Nós vamos ilustrar aqui um raciocínio indireto para esse mesmo problema, que será a única possibilidade em casos mais complicados. Tá bom? Então vamos resolver o mesmo problema, a mesma resposta trivial, de um jeito desnecessário aqui, mas que será o que será possível em outros contextos. Olha só. Pessoal, aquela resposta ali que a gente está procurando, 2 elevado a nzão, eu gostaria de imaginar um processo iterativo, em que eu resolvi o problema até um certo nzinho, e aí eu gostaria de saber se essa resposta que eu já tive para um certo tamanho, se ela seria informativa para um tamanho um pouco maior, tá? Um raciocínio recursivo. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de nzinho ao invés de nzão, só para reforçar a ideia que eu não congelei uma constante. Eu vou pensar em vários tamanhos de palavras ao mesmo tempo. Bom? Então, seja a nzinho a quantidade dessas sequências binárias de extensão arbitrária nzinho. Vejam o desenho que eu fiz aqui. Por mais que seja uma situação simples, eu tentei ilustrar aqui para a gente ser o mais claro possível. Vejamos se eu tive sucesso ou não. A solução que a gente acabou de ver, trivial, do princípio multiplicativo, é um produto de vários fatores 2. Tá? Seriam agora nzinho deles. Só troquei a letra porque eu quero pensar nisso como variável, tá bom? Olha só o que a gente vai fazer. Eu gostaria de imaginar, observem essa linha aqui, essa linha isola apenas a nésima casa. Eu gostaria de saber
quais palavras de tamanho n-1 que eu poderia colocar aqui e quantas são essas palavras, tá bom? Então, olha só, eu tenho tentado adotar uma convenção, quando eu faço essas caixinhas e vou usar o princípio multiplicativo, em que as opções para ocupar aquela posição eu coloco embaixo e a quantidade de possibilidades eu coloco aqui dentro. Tá? Eu vou tentar me manter fiel a isso sempre que possível. Tá? Então, olha só. Quais seriam as possibilidades de entrada, não em uma posição isoladamente, mas em todas as n-1 posições? Isso é uma palavra de tamanho n-1. Então, quem poderia entrar aqui seria qualquer palavra binária de tamanho n-1. Nós já sabemos que o resultado disso vai ser 2 elevado a n-1. Só que a gente vai fingir que a gente não sabe. O que interessa é, se a n, para mim, é a quantidade dessas sequências binárias de extensão n, e aqui eu tenho palavras binárias de extensão n-1, essa quantidade de possibilidades para eu alimentar todas essas posições dessas n-1 casas é a n-1. E, não importando qual fosse uma específica palavra que eu aqui colocasse, eu continuarei a ter 0 ou 1 como as duas possibilidades para o último dígito, para o n-ésimo dígito. Como não importa quem entra aqui ou se entra 0 ou 1 aqui, princípio multiplicativo. A quantidade de sequências binárias de n dígitos é o produto desse número de possibilidades por esse. Então, vamos escrever isso aqui, ó. AN é igual a 2 vezes AN-1. Tá bom? Pessoal, vocês vão perceber, eu vou voltar a falar isso daqui a pouco, ó. Mas pensem aqui, ó. Quantas sequências binárias de tamanho 1 eu tenho? Eu só vou ter um dígito e eu posso pôr ou 0 ou 1. Quantas possibilidades eu tenho? 2. Ou é o 0 ou é o 1. Guarde isso aqui. Pessoal, isso aqui faz o papel de uma condição inicial. Tá bom? Mas vamos olhar, então, para a nossa relação. Foi isso que eu quis dizer com resolver um problema indiretamente. É como se nós não tivéssemos informação global. Nós só teríamos informação local. Local no espaço. Ou no tempo, como a gente teria numa equação diferencial na variável x, posição, ou na variável t, tempo, contínuo. Seria uma informação local se a gente tivesse uma derivada. Pessoal, isso aqui é o análogo de tempo discreto para uma equação diferencial de primeira ordem. É o análogo discreto para uma equação diferencial de primeira ordem. E esse aqui é o análogo da condição inicial, da única condição inicial que deveria ser, digamos assim, associada à equação diferencial para que nós tivéssemos um problema de valor inicial. Vamos olhar só para a dinâmica. Essa é uma dinâmica trivial que não vai motivar vocês ainda a perceber por que eu estou investindo tempo nisso. Aguardem mais um pouco. Mas olha só, nós físicos facilmente resolvemos um problema como esse, jogando a equação dentro dela mesma. Cada cara é o dobro do anterior. Então, o AN, ele é o dobro do anterior, só que o próprio anterior é o dobro do anterior a ele. Tá? A gente iria jogando essa equação dentro dela mesma, apareceria aqui, depois de vários passos, 2 elevado a n-1 vezes A1. Esse nosso A1 é a quantidade de sequências binárias com um único dígito, que nós já vimos que é 2. 2 elevado a n-1 vezes 2, 2 elevado a n. Pessoal, ao invés de nós obtermos uma função diretamente, nós teríamos resolvido uma equação diferencial e usado uma condição inicial. No tempo contínuo, ou no espaço contínuo, essa equação diferencial é o análogo do x ponto igual a lambda x, tá? Que é uma exponencial. Pode dar crescimento ou decrescimento exponencial, dependente do lambda, né? X ponto igual a lambda x. Mas é isso. E não é à toa que o nosso resultado aqui é uma exponencial. Foi fácil, porque a gente sabe que a exponencial é fácil também, né? A gente nem precisa resolver a equação diferencial. A gente já sabe que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, já está no nosso repertório algo conhecido e a gente joga
a solução dessa equação diferencial, né? X ponto igual a lambda x. Aquilo lá é tão trivial quanto é isso aqui. E note que no tempo discreto, nos passos discretos, qualitativamente, é uma exponencial também. Tá aqui, a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Encerrei esse exemplo. Vou fazer um blá, blá, blázinho aqui rápido. Pessoal, a gente, em física, matemática, às vezes tem mais de um uso para o mesmo termo. Eu me referi aqui a sequências binárias, que teriam zeros e uns. E o AN, para mim, seria a quantidade de sequências binárias, certo? Bom, mas a N vale para qualquer N. Então, a gente, às vezes, fala de sequência, não algo finito, uma construção finita a partir de um alfabeto, igual eu acabei de fazer. Mas, na verdade, qualquer família de números indexada sucessivamente, que, inclusive, pode ser infinita, tá? Então, uma sequência AN aqui não é a sequência dos símbolos, certo? Se você pensasse no AN, seria a quantidade de soluções. Ó. Aqui seria 2 elevado a 1, aqui seria 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3, depois 2 elevado a 4. E é uma sequência infinita, dependendo do tamanho do problema. Uma sequência de números assim, nada mais é do que uma função. Só que ela é uma função com domínio não na reta real, e sim nos números naturais. Para cada número natural, eu associo um real, uma sequência real, tá? Poderiam existir sequências complexas também. Então, para o número 1, eu associo o número a 1. Para o número 2, eu associo a 2. E assim por diante. Então, eu quero introduzir formalmente essas sequências infinitas aqui, tá? Notem que eu estou começando no 1, mas eu já destaco aqui, e vai acontecer na aula de hoje, que às vezes pode ser conveniente a gente iniciar a nossa indexação por 0. Vai depender do problema, tá bom? Isso não afeta. Você começaria em A0. A0, A1, A2. Tá? E aqui eu coloco por escrito para vocês estudarem depois, ó. Assim como funções na reta real emergem ou podem emergir como soluções de equações diferenciais, sequências, a forma geral do termo de uma sequência, do termo geral de uma sequência, ele pode surgir da satisfação de uma equação de diferenças ou de uma recorrência. No caso, a minha equação de diferenças ou recorrência era essa aqui. Vocês vão dizer, professor, mas isso é muito fácil. Pessoal, muito fácil, porque isso aqui foi uma recorrência de ordem 1, de coeficientes constantes e linear, porque tanto o AN quanto o AN-1 não se multiplicam e aparecem elevadas a 1. Do mesmo jeito que existem equações diferenciais não lineares, eu poderia ter recorrências não lineares. Do mesmo jeito que eu poderia ter coeficientes não constantes, coeficientes variáveis em EDOs, equações diferenciais ordinárias, eu poderia ter termos que dependeriam de M aqui. Posso ter complicações. Do mesmo jeito que eu posso ter termos não homogêneos nas EDOs, eu poderia ter termos não homogêneos dependentes de M e não do AN aqui nessa sequência. Bom? Então, não é tão trivial assim. Vamos ver mais um exemplo trabalhado aqui de combinatória, em que a gente vai construir um problema que eu não sei resolver diretamente sem recorrências, tá bom? Para eu resolver esse problema de combinatória, Léo, eu preciso de recorrências. Vamos lá. Pessoal, eu quero saber quantas são as sequências binárias sem uns consecutivos. Eu tenho 0 e 1. Eu escolhi um deles para dizer que eu não quero ter 2 caras seguidos. Então, eu poderia ter 0, 0, 0, 0, 0, 1. Eu sei que eu não posso ter um depois desse. 0, 1. Podia ir alternando. Mas nunca 2 uns seguidos. Zeros pode ter, mas uns não. E a minha sequência binária tem tamanho n. Ela tem n dígitos. Quantas são essas sequências com essa exigência de não haver uns consecutivos? Tá? Eu resolvo esse problema da seguinte forma. Eu gostaria de saber quem é AN. Para mim, agora, AN é o que eu quero saber. A quantidade de tais sequências. Tá? Notem, eu não sei quem é esse cara diretamente, como eu sabia o 2 elevado a nzão. Não sei. Simplesmente não sei. Eu não sei calcular, senão eu já sabia a resposta. Tá? E eu não vejo algo multiplicativo simples aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a dividir em casos mutuamente exclusivos, para que eu possa usar o princípio aditivo, tá bom? Então, ó, essa primeira ramificação aqui
Eu vou contar possibilidades de dois tipos, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei a borda verde para sinalizar que esse passo vai se encerrar porque ele é um passo bom. Verde, legal, siga, né, válido. Então, olha só. Eu vou fazer parecido com o que eu acabei de fazer no exemplo anterior, né, em que eu olhei o AN-1. Notem que o AN-1 agora é outra coisa, tá? É a quantidade de sequências sem números consecutivos. Mas olha só, eu vou separar todas essas minhas sequências válidas, qualquer uma que pudesse estar aqui, que são as que eu quero achar, elas ou acabam em 0 ou acabam em 1. Primeiro eu vou considerar aquelas que acabam em 0. O símbolo 0 é que ocuparia essa casa. Quantas possibilidades eu vou ter se eu considero que apenas o 0 poderia ocupar essa casa? Quantas? Uma. Porque é só o 0. É a única possível entrada. Então eu coloco aqui uma possibilidade. Pessoal, notem. Aqui, nessas N-1 primeiras casas, nós poderíamos colocar qualquer palavra válida de tamanho N-1. Só não se esqueçam que agora a palavra válida para mim é 100 uns consecutivos. Eu não sei quantas são essas sequências para o tamanho N-1, porque eu também não sabia para o N. Só que eu sei que qualquer que seja a sequência válida que eu insira aqui, com N-1 dígitos, eu sei que se entrar um 0, não dá pau. Toda sequência válida de tamanho N-1 acrescida de um 0 será válida. Porque o meu problema é só com uns consecutivos. Colocar um 0 lá no fim não vai acrescentar uns consecutivos. Então, se eu souber essa quantidade de sequências válidas de tamanho N-1, com a única, vezes a única possibilidade que é acrescentar por 0, eu sei que essas sequências menores vão contribuir para essas um pouquinho maiores. Isso é parte do meu problema. Veio do princípio aditivo. Vamos analisar a outra possibilidade agora. O outro lado. O outro lado é, eu gostaria de inserir este número 1 na posição N. Eu sei que eu vou inserir 1 na posição N. De quantas formas eu posso fazer isso? Uma. Eu estou dizendo que eu vou inserir 1. Só tem uma possibilidade. Só que aqui eu não consigo evoluir. Do mesmo jeito que eu não sabia diretamente quem era o AN, ó, eu pus esses casos duvidosos ainda, que eu preciso elaborar melhor, de rosa. Eu chego num caso duvidoso de novo. Por quê? Porque se eu pegasse uma palavra de tamanho N-1, uma palavra válida de tamanho N-1, que acabasse em 0, eu ia me dar bem. Porque acaba em 0, eu coloco 1. Eu não chego na proibição, que é 2 1 seguidos. Só que pode ser que esse cara acabe em 1. Então, não são todas as palavras válidas de tamanho N-1 que eu posso colocar aqui. Lembre-se, válida para mim é 100 uns consecutivos. Então, não consigo evoluir aqui, por isso que eu pus isso em rosa. Então, aqui a gente ramifica de novo em duas outras possibilidades. Eu sei que na última casa eu terei o número 1. Agora eu vou me preocupar com a penúltima casa. Perdão, eu fui para o lado errado. Ó, então, olha só. A última casa eu sei que é 1. É esse 1 aqui. E aqui. E agora eu passo a considerar as duas possibilidades para a penúltima casa. Ou é 0, ou é 1. Ora, nesse caso em que é 0, maravilha! Qualquer palavra válida de tamanho N-2, podia até ser que ela acabasse em 1, mas eu vou aumentá-la inicialmente com um 0 na casa de índice N-1, e só depois eu vou colocar um 1. Então, eu não vou criar 2 1 seguidos. Mesmo que essa aqui tivesse um 1 no seu final, sendo necessariamente seguida por um 0, tá de boa. Então, essa quantidade de palavras válidas de tamanho N-2, tem uma certa quantidade de formas de eu fazer isso. É esse número. Vezes a única possibilidade que é entrar o 0 aqui. E vezes 1, que é a única possibilidade de entrar 1 na última casa, contribui
para minha grandeza n. Só que, por outro lado, quando a gente considerar a outra possibilidade para o penúltimo dígito, dá problema. De quantas formas mesmo a gente pode fazer isso? Para eu colocar 1 na última casa, só tinha uma forma. Para eu colocar 1 na penúltima casa, só tinha uma forma. Quantas são as formas, quantas são as palavras válidas de tamanho n-2 que eu poderia colocar aqui para que junto de 1, 1 no final, eu não tivesse nem um par de 1 seguidos? Nenhuma. Nada. Esse número aqui vira 0. Isso aqui é 1 e 1 porque eu impus que esses caras estivessem lá. Mas a quantidade de palavras que eu poderia inserir aqui é 0. Morreu. Por isso que eu pus em vermelho. Essa construção não anda. Então, nós temos 1 vezes a n menos 1 mais 1 vezes 1 vezes a n menos 2. Tá aqui. Pessoal, nós chegamos numa recorrência de segunda ordem. Isso aqui é análogo a uma equação diferencial de ordem 2. X, 2 pontos, blá, 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 mais x ponto, blá, 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 mais x. Tá bom? Porque eu tenho 3 instâncias temporais. Do mesmo jeito que eu teria a função, ela evoluída num ΔT para frente na derivada primeira, e derivada segunda, aceleração, inércia, segunda ordem, tá, pessoal? Então, eu vou precisar de 2 condições iniciais, do mesmo jeito que eu preciso de posição inicial e velocidade inicial, para uma equação diferencial de segunda ordem. Essa é minha recorrência. A n igual a n menos 1 mais a n menos 2 para este problema. Naturalmente, surgiu uma recorrência de ordem 2. Repito, eu não sei resolver esse problema se eu não fizer isso. Tá bom? Do mesmo jeito que observação física, muitos fenômenos físicos, nós os expressamos de forma local no tempo ou no espaço. Por exemplo, segundo a lei de Newton, uma equação diferencial. X, 2 pontos, igual a força. Certo? Pode ser uma função da posição e do tempo. Tá? Nós temos aqui alguns problemas de combinatória envolvendo expressões locais no tempo ou no tamanho do sistema, e não globais. Tá bom? Vamos ver se isso aqui faz sentido. Pessoal, quantas são as sequências binárias válidas de tamanho 1? Vamos olhar aqui, ó, n igual a 1. De quantas formas eu posso ter sequências binárias, né, do alfabeto binário de tamanho 1 que não tenham 1s consecutivos? Ué, o 0 e o 1 são as duas possíveis. Nenhuma delas traz 2 1s consecutivos. Então, 1, 2. Então, o meu A1 vale 2. Porque eu tenho 2 sequências. Eu tenho 2 sequências válidas de tamanho 1. Eu afirmei aqui como uma condição inicial que o meu A2 vale 3. Ou seja, sequências de 2 dígitos. Eu disse que são 3 válidas. Notem que seriam 4 se não houvesse a exigência de não haver 1s consecutivos, né, pessoal? Só que válidas são 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1 não é válida. Então, são 3. Essas 2 condições iniciais foram obtidas exaustivamente, por inspeção. Só que notem que elas têm que ser colocadas aqui junto da expressão de evolução temporal do meu problema. Uma equação diferencial sozinha tem infinitas soluções, né, pessoal? Se a gente der condições iniciais, aí a gente pode ir para uma solução única. Tá? Essa recorrência vai valer e nós podemos obter, por exemplo, o A3. O A3 será o A1 mais o A2, que vai dar 5. Eu já afirmo para vocês que o A3 será 5. Vocês duvidam de mim? Vamos inspecionar só esse caso, só para ganhar alguma confiança. 3, n igual a 3? 3 dígitos binários, mas tem que ser válida. Primeiro vamos pensar sem 1s. Só tem essa aqui. Com um único 1, todas serão válidas. Temos essas 3 possibilidades, que são as 3 posições para o 1. Bom, eu devia ter colocado vírgulas aqui, tá? Esqueci. Com 2 1s em 3 posições, de quantas formas a gente pode fazer sequências válidas? Só se o 0 separar esses caras. Evidentemente, 1, 1, 0 e 0, 1, 1 são inválidas. E se eu tiver 3 1s, também é inválida. 1, 2, 3, 4, 5.
Funciona! Se vocês quiserem fazer por inspeção o n igual a 4, a quantidade de soluções será 8, porque será 5 mais 3. Dá para fazer na mão ainda. Vai lá fazer, se você não acredita nessa recorrência, você vai achar 8. Tá bom? Beleza. Nós não resolvemos o problema. Isso aqui é a nossa expressão, que eu chamo assim de local, como se fosse equação diferencial com condições iniciais. Agora eu tenho que resolver. Como é que eu resolvo isso? Não dá para resolver jogando uma dentro da outra, que nem a gente fez na recorrência simples de ordem 1. Por quê? Porque lá, sempre, você tinha uma única expressão algébrica. Aqui, se você for substituir essa expressão nela mesma, você tem 2 termos no começo. Joga uma vez, vai ter 4. Joga outra vez, vai ter 8. Joga outra vez, vai ter 16. Não fecha. Você precisa de uma técnica mais esperta para resolver esse problema. Tá bom? Senão você não consegue resolver. Só um comentário. Esse tipo de recorrência aqui, se as condições iniciais fossem 1 e 1, seria outro problema? Não é esse problema de combinatória, tá? Mas essa recorrência com as condições iniciais 1 e 1 dá a famosíssima, lindíssima e utilíssima sequência de Fibonacci, envolvida em criptografia, arquitetura, padrões que a gente vê na natureza, um negócio mirabolante. Depois eu vou passar referência sobre a sequência de Fibonacci para quem quiser. Bom? Mas é curioso que um problema como esse de combinatória tenha uma expressão de evolução análoga à da Fibonacci, que é algo que aparece várias vezes na natureza. Tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou fazer, dentro da parte de recorrências ainda, a nossa primeira intervenção matemática. Pessoal, essa nossa recorrência é uma recorrência aqui muito especial. Várias dessas que a gente acha em combinatória, elas são lineares. Em combinatória, quase sempre a gente acha lineares, tá? Esse cara está elevado a 1, esse cara está elevado a 1, eles não se multiplicam, tá bom? Poderíamos ter coeficientes aqui variáveis. Por exemplo, eu poderia ter n² mais 1 vezes o meu AN, por exemplo. Ela ainda seria linear, apesar de ser n², tá? São as funções que tem que aparecer linearmente numa equação. Mas aí, a solução já pode ficar um pouco mais complicada. O que eu vou querer que vocês tenham aqui na bagagem de ferramentas de vocês é, quando vocês se depararem com uma recorrência linear, de qualquer ordem, só que de coeficientes constantes, eu quero que vocês saibam resolver isso aqui tão bem, saber que a solução é tão automática, quanto seria para equações diferenciais. Porque eu sei que vocês sabem isso para equações diferenciais. Então, eu expressei isso aqui através de uma tabela de comparação com o caso que vocês conhecem, tá bom? O tratamento é análogo ao das EDOs análogas, que sejam lineares e de coeficientes constantes. Vou ilustrar em segunda ordem, seria difícil eu falar isso aqui em geral, tá bom? Ó, quem seria o nosso problema no mundo discreto, numa recorrência de segunda ordem? Só para a gente ter algo concreto para olhar, com coeficientes constantes. Nós teríamos uma constante A vezes um xn, mais um B vezes xn menos 1, mais um C vezes xn menos 2. Isso poderia ser igual a uma dada e conhecida função de n. Faria o papel de um termo não homogêneo. Se eu der o x1 e o x2, isso vai constituir o análogo das EDOs de um problema de valor inicial. Uma regra de evolução, condições iniciais em quantidade suficiente para que a solução seja única. Vamos lá no contínuo. A, x, 2 pontos, mais b, x ponto, mais c, x, igual a uma dada função do tempo. A, b e c constantes. E a f conhecida. Se a gente usa uma linguagem bem de física, a gente deveria conhecer posição inicial, velocidade inicial. Pessoal, isso aqui é x de 0 e x ponto de 0, tá? Fazem o papel do x de 1 e do x de 2. Essa é a analogia, no contínuo, nas equações diferenciais. Isso aqui vocês sabem resolver, porque a gente faz o seguinte, eu poderia ter feito algo contrário aqui, tá? Mas vocês sabem, eu já vou pôr na próxima página, que às vezes a gente resolve um problema como esse, primeiro resolvendo o problema homogêneo associado. Então, a gente inventa uma equação auxiliar que teria 0 no lugar desse camarada aqui. Teria 0 no lugar desse camarada. Tá bom? E aí, a gente resolve o problema homogêneo associado com um ansatz exponencial.
Então, em física, todos os nossos osciladores, oscilador harmônico simples, oscilador harmônico amortecido. O amortecido faria o papel desse lado esquerdo aqui. Se, além disso, ele for forçado, a gente tem esse lado direito. Tá? Mas a gente constrói o que a gente chama de uma equação homogênea associada e a gente usa esse ansatz exponencial para essa solução da homogênea associada. Por que a gente faz isso nas EDOs? Porque a gente sabe que as derivadas de exponenciais são proporcionais a exponenciais de mesmo expoente. Então, as sucessivas derivadas com coeficientes constantes vão gerar combinações de exponenciais de mesmo expoente. E se é homogêneo, a gente põe essa exponencial em evidência e divide. Funciona. Esse ansatz funciona. Vocês resolvem todos os osciladores da vida assim. Pessoal, aqui vai acontecer a mesma coisa no mundo discreto. Esse H aqui é de homogêneo. A gente vai ter um problema associado que eu deveria ter colocado primeiro, mas vai estar aqui na próxima página. Calma que eu já vou mostrar, que é imaginar que isso é zero. É outra equação. Se é outra equação, tem outra solução. Se é outra solução, tem que ter outro nome. Eu não podia chamar de XN. Eu chamo de XNH porque vai ser a solução do problema homogêneo associado ao problema original. Tanto aqui quanto aqui. Mas tem um ansatz. E note que é um ansatz exponencial na sua variável independente. Porque o N aqui faz o papel do tempo. Por que eu não faço E elevado a alguma coisa aqui? Pessoal, porque eu estou fazendo passos temporais discretos e não derivadas. Então, a forma com E alguma coisa é conveniente no tempo contínuo, mas no tempo discreto ela não ajuda. Então, eu não preciso pôr uma base na forma exponencial de alguma coisa. Tá? O que vai acontecer? Vamos ilustrar isso melhor. De uma forma lindíssima, pela linearidade, vai valer princípio de superposição. A nossa solução geral da EDO é uma superposição da solução da homogênea associada com uma solução particular. No discreto também. H de homogêneo, P de particular. Quem é a homogênea associada? Que eu poderia ter colocado antes lá. Aqui, ó. Finge que é zero no lugar do termo não homogêneo. Seja no tempo contínuo, seja no tempo discreto. Só que, como são equações diferentes, você não pode dar o mesmo nome. Eu não posso chamar de X a solução dessa equação. A equação original tinha algo aqui. Então, eu chamo isso de XH, de homogêneo. E essas aqui, eu chamo de XNH. Pessoal, tem um T escondido aqui, tá? Isso aqui é um XH de T. X.H de T, claro. Ó, vocês sabem resolver isso nas EDOs. Estou mostrando para vocês que é a mesma coisa. Quando a gente lança o ansatz na equação homogênea associada, no caso das EDOs, não aparece uma equação característica, cujas raízes nós devemos obter, uma equação algébrica? Aqui também. Se você lançar lambda n aqui vai ter um lambda n menos 1, e aqui vai ter um lambda n menos 2. Dá para colocar lambda n menos 2 em evidência e passar dividindo na equação homogênea. O que sobra é uma equação característica igual. Aqui não é análoga, é igual a do correspondente caso em tempo contínuo. Você vai achar as raízes. Tem complicações. A gente lembra que as soluções das EDOs, se as raízes forem iguais, você tem que fazer T vezes uma exponencial, não é? No caso discreto tem a mesma coisa. Mas, por concisão, nesse mapa de analogias que eu estou querendo mostrar aqui, eu vou imaginar que eu tenho raízes distintas. Aí vocês sabem que lá no problema de tempo contínuo, você vai ter uma combinação linear das exponenciais possíveis. No caso de tempo discreto, uma combinação linear dessas duas soluções elementares. É claro que o que eu estou chamando de lambda 1 e lambda 2 seriam as duas soluções distintas dessa equação algébrica de segundo grau. Ah, Léo, estou com uma recorrência de ordem 33. Você vai ter uma equação característica de grau 33. Você vai ter 33 raízes, que podem ser complexas. Certo? Vai achar as raízes desse seu polinômio, igualado a zero, tá bom? Estou ilustrando aqui no caso 2. Eu não vou falar muito sobre a particular, pessoal, porque isso depende muito da natureza do termo não homogêneo. Pode ser que a gente tenha algo simples. Vocês devem se lembrar que achar soluções particulares é tentar resolver
o problema original sem ter constantes arbitrárias, certo? Tá? É isso, essa é a estrutura de pensamento. Eu estou recorrendo a um conhecimento prévio de vocês, que vocês saibam do que eu estou falando no caso do tempo contínuo. E eu fico assustado, como muitas vezes muitos físicos olham para essas recorrências e não sabem resolvê-las, porque não enxergam, nunca foi dito para eles o paralelo com o caso contínuo. Conceitualmente é a mesma coisa. Tá bom? Então, nós poderíamos fazer isso e poderíamos resolver, estou voltando aqui um pouquinho, poderíamos resolver, por exemplo, completamente essa aqui. Teríamos duas raízes, lambda 1 e lambda 2, e nós usaríamos as duas condições iniciais para acharmos as constantes desconhecidas. Essa aqui nem teria solução particular, porque é uma equação homogênea, tá? Não tem ninguém fazendo o papel desse Fn aqui. Ele é zero. Bom? Bom? Vamos lá. Imagino que isso esteja claro, vocês me perguntem depois. Só que agora eu vou começar a ir para algo mais abstrato. Ainda temos muita coisa para falar, vamos lá. Algo mais abstrato, que são transformadas. Pessoal, essas recorrências, como eu disse, a gente viu ali um caso muito particular, embora comum em muitas situações, que é recorrências lineares de coeficientes constantes. Só dos coeficientes não serem constantes, essa história desse ansatz aí não ia funcionar. A superposição entre homogênea e particular, sim, se a recorrência ainda fosse linear. Só que o ansatz simples que nós colocamos seria inválido caso os coeficientes dependessem de n. Tá bom? A técnica de funções geradoras é uma transformada. Do mesmo jeito que você pode resolver uma equação diferencial com uma transformada de Laplace ou com uma transformada de Fourier. Depende da natureza do problema, mas no tempo contínuo a gente pode fazer isso. Existe uma transformada que a gente aplica para as nossas equações de diferenças ou recorrências. E essa transformada pode ser válida, depende do problema, se a gente vai conseguir resolver ou não, para recorrências de coeficientes variáveis, tá? Além de ter boas propriedades, do mesmo jeito que transformada de Laplace e Fourier podem ter boas propriedades, você pode estudar a função original nesse mundo transformado, isso ocorre com essa nossa transformada discreta também. Essa função geradora é um tipo de transformada discreta. Bem, eu tenho uma obsessão, né? Eu só chamo de transformada, e quase todas são assim, tá? Toda transformada digna do nome é uma nova função associada a uma específica função de interesse. E essa nova função, ela vai lidar bem, entre aspas, com convoluções. Não estou dizendo que é lidar bem, e a maioria de vocês nem sabe o que é convolução. Então vamos explicar. Mas deixem-me definir objetos primeiro. Pessoal, eu disse que uma função geradora é uma nova função, a partir de uma função original. Uma sequência é uma função. Eu simplesmente disse que ela era uma função dos naturais nos reais, mas ela é uma função. Tá bom? A função geradora é um tipo de transformada de uma sequência. É uma nova função. A função geradora associada a uma sequência n é definida desse jeito, porque vai ser legal e vai funcionar e vai ser bonito. É daí que vem a definição. É definida como g de z. Z será a variável da nova função. Ela é definida da seguinte forma. Pegue os elementos da sua sequência e ordenadamente utilize-os como coeficientes de uma série de potências. Tá certo? A1 vezes z mais A2 vezes z quadrado. Tá com pau. A gente constrói uma série de Taylor com coeficientes especificados pela sequência. Pessoal, é uma forma da gente codificar a informação desta função, dessa sequência nessa. Porque a gente sabe extrair esses coeficientes de Taylor caso nós tivéssemos uma forma fechada para qualquer função g de z. E sabemos fazer o contrário. Sabendo a n, nós podemos ter o somatório e algumas vezes nós somos felizes em fechar o somatório achando uma expressão explícita para g de z. A informação que está nesta função está disponível nessa função. E vice-versa. Elas são equivalentes. Bom? Então,
É isso. Por que isso presta? Aguardem. Eu falei numa meleca chamada convolução. Que diabos seria essa convolução? Pessoal, eu posso ter uma função, multiplicar por um escalar, tem uma função nova. Eu posso pegar duas funções, eu posso somar, não posso? Convolução é uma operação em que eu pego duas funções e gero uma nova função. Tá bom? Se eu tiver no contínuo, dependendo do tipo de função, eu posso ter uma soma de produtos de funções que eu vou transformar com transformada de Laplace. Ou, se tiver outras condições, com Fourier. Como a gente está no discreto, eu quero gerar uma nova função, que será uma nova sequência CK, a partir de duas sequências originais, AN e BM. Como que eu defino essa nova função? Eu vou definir assim, ó. Cada um dos novos termos da nova sequência, para o valor K, virá de eu pegar o somatório de AI, é um dos termos da sequência A, vezes B a K menos I. Note que o K é fixo. O somatório não depende de K, o índice do somatório é I. Mas o K está fixado aqui, portanto, esse lado aqui vai depender de K. Então, por exemplo, se K valesse 3, eu poderia pegar A3, BK menos 3. Perdão, deixa eu começar em 1, né? A1, B2, mais A2, B1. Pessoal, vai ser todas as formas. Notem que esses índices, eles sempre somam em K. É uma forma da gente organizar contribuições das duas funções, de modo que as somas dos seus argumentos dão uma quantidade especificada. Então, nas formulações contínuas, em cursos de física e matemática, vocês já devem ter visto convoluções serem definidas como integrais, ao invés de somatórios, de funções de um argumento, vezes funções do argumento complementar, para dar uma soma conservada. É a mesma coisa aqui no mundo discreto. Vamos trabalhar mais com isso, os exemplos vão deixar mais claros porque que isso funcionaria, tá? Vamos lá. Observação 1, antes de mais nada. Para outras indexações, eu tinha dito que às vezes a gente pode começar a indexação da sequência no zero. Então, os limites no somatório poderiam ser ajustados. Talvez a gente pudesse começar no zero. Às vezes, a gente até inventa sequências com índices negativos, pessoal. Simplesmente, ao invés de pegar só uma função dos naturais nos reais, poderia pegar uma função dos inteiros nos reais, incluindo os inteiros na semirreta real negativa. Então, pode haver adaptações, tá bom? É que não faz sentido escrever isso em geral. Eu escrevi um caso particular e eu só comento aqui sobre essas adaptações. A segunda observação que eu vou fazer é, ao invés da gente falar que a sequência C são esses CKs entre parênteses, essa é uma notação muito comum, mas às vezes pode ser mais conciso dizer C. Imagine que tem uma sequência C. E você imagina que ali vem C1, C2, C3, tá bom? A gente usa esse asterisco para representar convolução. Eu diria que a sequência C seria a convolução das sequências A e B. O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, que cada termo de um certo índice da nova sequência vem de um tipo de combinação de produtos dos termos das sequências originais com conservação dos índices para dar esse cara. Bom, escrever isso é uma expressão, digamos assim, vetorial, embora a gente pudesse ter infinitos componentes, tá? E essa aqui é componente a componente. Tá? Talvez, se alguém quisesse ser mais preciosista, talvez pudesse escrever a convolução das sequências assim, ó. Mas eu quero fazer isso aqui porque fica um pouco mais compacto. Teorema. Teorema lindíssimo, belíssimo, certo? De convolução. Novamente, eu vou pedir uma licença porque talvez alguma pessoa esteja solicitando a entrada, pode ter perdido a entrada. Só um segundo, vou oscilar para a página de autorizações. Não. Vou voltar. Um alarme falso. Pessoal, um belíssimo teorema. Se eu tenho uma sequência que é dada por convolução de duas outras,
a função geradora da nova sequência será o produto simples das funções geradoras das sequências dadas. As sequências dadas, A e B, elas são combinadas de uma forma hiper-ultra complexa, envolvendo vários termos uns dos outros. Só que no mundo transformado das novas funções, a relação entre C, A e B é bem mais simples do que o que a gente vê no mundo direto. É uma relação dada dessa forma aqui. Vejamos, vou demonstrar esse teorema. Pessoal, olhem para a demonstração desse teorema, primeiro olhando para o lado direito, depois eu vou invocar essa tabela aqui, tá bom? Vamos à definição? Vamos à definição. A função geradora da sequência C é a soma, né, a série de Taylor com coeficientes dada pelas componentes de C. Só que eu sei que cada componente de C, esse CK, vai ser esse termo entre colchetes. Eu vejo essas combinações de produtos de A e B, a soma da K contribui para o índice K. E eu corro de 1 até K menos 1. Pessoal, por que eu fui até K menos 1 na página anterior? Porque eu não queria pôr zero. Eu quero fazer os índices da A, da B e da C todos ficarem de 1 para cima, tá? Então, o motivo de eu ir até K menos 1 aqui, notem que se eu fosse até K, apareceria K menos K, seria B índice 0. Isso é possível, isso não inviabiliza o resultado, mas para eu ter algo concreto para trabalhar, eu fiz todos os meus índices começando em 1. Então, ó, a gente só substituiu o CK por esse termo entre colchetes. O somatório em K, ZK, está aqui aguardando a gente. Pessoal, sabe inversão da ordem de integração numa integral dupla? Em que você tem que olhar para a forma do domínio e brincar com os limites de integração para que você não faça besteira? Lembra daqueles domínios triangulares para funções de duas variáveis no cálculo 2? Estamos vendo isso ocorrer no caso discreto aqui, tá? Eu vou querer fazer a soma em I lá fora e fazer internamente primeiro a soma em K. Só que eu não posso pura e simplesmente trocar esses caras, porque o somatório interno depende do valor K que foi prefixado pelo K externo. Isso é análogo a dizer que o meu domínio lá numa integral dupla não é um retângulo, ele é tipo um triângulo. Então, os limites de integração da variável interna dependem do que foi fixado pela externa. Então, inverter essa ordem de integração aqui exige cuidados. Do mesmo jeito que vocês fariam desenhos para fazer isso numa integral dupla, eu preciso fazer essa tabela aqui no caso discreto. Pessoal, eu listo aqui, ó, esses asteriscos aqui não tem nada a ver com convolução. Eles só mostram, para mim, os termos que existem para as várias combinações de I e K. Vamos olhar para essa minha soma dupla, essa minha pseudo-integral dupla, na ordem original. Quando o K valer 1, fixado isso externamente, o I vai correr de quais valores? De 1 até 0? Correr de 1 a 0 quer dizer que eu não corro. Eu só corro no meu somatório para caras maiores ou iguais a mim. Então, isso quer dizer que não vai ter termo I. Então, ó, K igual a 1, tá vazio. Não tem nada. Imagina agora que você teria congelado K igual a 2. Para K igual a 2, o somatório interno, o I correria de 1 até 1. O I só poderia valer 1. Então, vamos congelar a coluna K igual a 2. Somente está presente I igual a 1. Tem que começar no 1 e parar no 1. Congelemos K igual a 3. Nessa nossa brincadeira de nós sermos computadores. K igual a 3. Agora faz o somatório em I. Ele vai correr I de 1 até 2. Então, aqui está K igual a 3. E o I pode assumir valores 1 e 2. Repito, esses asteriscos nada tem a ver com convolução. Só para indicar quais termos estão presentes. Pessoal, quando a gente vai inverter a ordem de integração, agora nós vamos fixar primeiro as linhas para cada valor de I. E vamos ver quais Ks que são possíveis. É o contrário do que eu vinha fazendo até agora. Antes de mais nada, eu sei que estão presentes, em algum sentido, todos os valores de I até o infinito. Então, eu coloco isso aqui.
Para cada valor de I fixado, quais são os possíveis valores de K? Vejamos. Para I fixado em 1, o K vai começar em 2. Para I fixado em 2, o K começará em 3. É sempre uma unidade maior. Então, agora o somatório em I, ele vem para fora e muda isso, que agora ele é o somatório externo, ele é integral de fora, e para cada I congelado, o K correrá de I mais 1 até o infinito. Ó, congela um I igual a 1, o K começa no 2 e vai para o infinito. Vai para o infinito. Vai para o infinito. Agora aparece infinito 2 vezes nos meus somatórios. Sendo que na primeira ordem de integração só aparecia em 1. Tá bom? O K afetava o somatório interno de I. Agora o I fixado lá fora afeta o somatório interno em K. That's it. Essa é a sua mudança de variáveis, de duas variáveis discretas. Mudança na ordem do somatório. Tá bom? Só que eu fiz algo a mais aqui. Eu mudei essa ordem da soma, pus a soma em K interna, só que eu já conheço alguns truques que algumas pessoas muito mais espertas do que eu aprenderam, né? A gente aprende sobre os ombros de gigantes, certo? Eu multiplico e divido tudo o que estava dentro ali da minha soma por Z elevado a I, tá? E com requintes de crueldade, eu deixo Z elevado a I aqui fora e ponho um Z elevado a menos I lá dentro. Notem que o Z elevado a K, ele nunca pode passar da soma em K. Então, se a soma em K entrou, ele vai arrastando o Z a K junto. O B a K menos 1 também nunca poderia passar para a esquerda. Ele não pode ser colocado em evidência em relação à soma em K. Então, ele fica aqui. Só que o AI não depende de K. Ele pode vir para fora. Então, eu consigo colocar esse AI como se fosse em evidência numa soma mesmo. Ele vem para fora. E com esse truque de multiplicar e dividir por Z elevado a I, nós chegamos nessa expressão. Tá? Notem que aqui nós temos BK menos I. Com esse meu truque apareceu Z elevado a K menos I. Notem que esse limite de integração quer dizer que o K irá de I mais 1 em diante. Mas o K menos I correrá de 1 em diante. Então, a gente faz uma mudança de variáveis, chamamos K menos I de L, só para deixar bem explícito que esse nosso somatório interno entre colchetes é a soma em L de 1 a infinito, de um BL, Z a L, e isso não depende mais de I. Porque toda a dependência em I, na verdade, está concentrada em K menos I. Então, o que interessa não é o I sozinho, é K menos I, e K menos I corre livre do I. Então, esse nosso termo entre colchetes revelou-se como independente do I. Então, nós poderíamos imaginar que todo ele, na verdade, vira uma constante em relação a I e poderia vir aqui para fora. Na verdade, nós vamos ter o produto de dois somatórios. Então, eu imagino que ele vem aqui para fora, mas eu ainda vou deixar na linha de baixo o primeiro somatório à esquerda, tá bom? Pessoal, o primeiro somatório à esquerda é a definição da geradora da sequência A. E o outro cara é a definição da geradora de B. Essa nossa transformada é fantástica. Sequências com uma relação complicada, A e B, para gerar uma nova, no mundo transformado, nessas funções transformadas, tem uma expressão muito simples. Para quem já estudou física e estatística, função partição do gás ideal costuma ser uma potência das funções partição de um corpo, certo? Você imagina, faz lá uma integral das possíveis energias, né, fator de Boltzmann, para cada partícula de um gás ideal, certo? Pelo menos no caso clássico de Maxwell-Boltzmann. Você calcula o que a gente chama de função partição de um corpo. E depois diz que a de N corpos é a enésima potência dessa função partição de um corpo. A enésima potência é ela vezes ela vezes ela vezes ela.
Funções partição da física e estatística são funções geradoras. Funções partição são funções geradoras na variável beta, que é 1 sobre kBt, o inverso da temperatura, ou funções da temperatura. Só que esse é um fenômeno muito mais simples do que parece. A ideia lá é que a energia total do seu sistema é a soma das energias das contribuições de cada partícula do gás. Por isso que ele é um gás ideal, porque as partículas não interagem. Então, a energia de cada uma delas não depende das demais. Então, a energia total é a soma das energias. Quando a gente considera todos os possíveis valores da energia total do sistema, a gente tem que ver todas as contribuições das energias das partículas que deem, somadas, cada uma das possíveis energias do gás como um todo. É isso que a gente faz aqui na convolução. Nós estamos vendo todas as combinações, seriam aqui de duas partículas do seu gás ideal, para dar contribuições para um valor específico da energia total do sistema, que seria um gás de duas partículas. A gente vai ter muitas partículas, mas a soma de todas as energias delas vai contribuir para um específico valor da energia do seu gás como um todo, para 1 CK. Ok? Essa é a relevância do que a gente está fazendo aqui. Eu estou tentando desnudar propriedades das funções de partição da física e estatística em termos mais simples. Continuemos. Em outras palavras, aquele produto que você vê lá no gás ideal é função partição de um corpo vezes função partição de um corpo vezes, N vezes, porque lá são N partículas, e não apenas duas sendo somadas para dar energia total. Pessoal, houve muitas rasuras na aula de hoje. Teve material que eu preparei, que era para ser incluído numa aula, e depois eu readaptei. Então, tem uma descontinuidade aqui, não conceitual, mas vocês estão percebendo que tem um branco, recortei algumas coisas e tive que rasurar o número da página, tá bom? O que eu vou falar para vocês aqui agora é, dentro ainda de funções geradoras, eu vou discutir algumas expressões matemáticas úteis, necessárias para a gente poder usar bem essa ferramenta. Tá? Então, vamos lá. A nossa aula está ficando longa, mas esse é o nosso programa aqui hoje. Teorema binomial. Pessoal, é o binômio de Newton. É possível provar de várias formas, como, por exemplo, indução finita para os matemáticos, que A mais B elevado a N admite uma expressão de somatório considerando todas as possíveis potências de A e B. Certo? Binômiozinho que vocês conhecem. Binômio costuma ser, vocês pensam só em A mais B ao quadrado, mas não, em geral é A mais B a N. Bom, essa soma pode ser realizada com crescentes potências de A e decrescentes de B. Mas nota que a soma dos expoentes, ó, sempre dá N, não é isso? A quadrado mais 2AB, A elevado a 1, B elevado a 1. 1 mais 1 é 2. Igual o A quadrado, igual o B quadrado. Certo? A ao cubo mais 3A quadrado B. A quadrado B, 2 mais 1, 3. Vocês notam que tem um resquício de estrutura de convolução aqui? O binômio não é uma convolução exata, tá? Porque a gente não prestou atenção nesses limites, tem coeficientes aqui. Mas essa história de combinar dois itens variáveis combinando para uma constante aparece constantemente em vários problemas. Bom? Então, você pode fazer a soma com potências crescentes do primeiro termo e decrescentes do segundo, ou vice-versa. Isso aqui é absolutamente igual. Agora, nós temos uma versão simétrica dessa expressão aqui, que é esta, ó. Nós poderíamos imaginar que os expoentes de A e B correriam, ambos, de 0 a N. Ao invés de nós colocarmos aqui N, J fatorial e N menos J fatorial, nós poderíamos dizer que teríamos índices livres, os expoentes correriam livres, e corrigiríamos isso com uma delta de Dirac. Pessoal, uma delta de Kronecker, discreta. Qual é o objetivo da delta de Kronecker, que a gente conhece? Quando os símbolos são iguais, trate isso como 1. Quando são distintos, trate isso como 0. Então, é um filtro, é um crivo
né, pessoal? A gente vai passar por esse somatório, mas alguns deles vão se anular. Sempre que o I mais J não for igual a N, zero. Então, ó, se toda vez o N for igual a I mais J, isso quer dizer que o I seria igual a N menos J. Então, olha esse cara aqui, ó. J e N menos J. A soma da N, certo, pessoal? A soma sempre da N. A soma dos expoentes sempre dá N. Reflitam sobre isso aqui para se convencerem de que essas três expressões são idênticas e equivalentes, tá bom? Agora, há um passo conceitual aqui. A gente pode, como se fosse assim, introduzir um grau de liberdade com um somatório a mais, desde que a gente filtre isso. Tá bom? Eu vou, muito rapidamente, eu sei que vocês sabem disso, mas só comentar, né? Qual é a origem dos coeficientes binomiais nessa expansão? Pessoal, peguem esse caso específico. A mais B ao cubo, claro que é o produto desse termo, dessa expressão por ela própria. Notem que vai aparecer nessa expressão 3 vezes A ao quadrado vezes B, porque pode ser que a gente tenha A da primeira, A da segunda e B da terceira. Ou pode ser que o B tenha vindo do segundo termo e os A's dos demais. Ou o B pode ter vindo do primeiro. Isso aqui tem uma interpretação combinatória, certo? Cada um desses coeficientes tem uma interpretação que seria assim, né? De todas as possíveis origens dos A's e dos B's nesses fatores, de quantas formas eu posso escolher uma certa quantidade de A's específica e uma certa quantidade de B's específica. Surge uma combinatória. Vocês já sabem isso. Perguntem-me depois se houver problema. Eu só queria que vocês olhassem aqui para o teorema multinomial a partir disso. E se eu tivesse 3 termos somados? A mais B mais C igual a N. Esse aqui já é um resultado um pouco mais difícil de você trabalhar sem organização. Mas eu digo que a forma mais direta de você entender isso é que você vai ter alguns A's que vêm de alguns desses N fatores, outros B's vêm de outros C's vêm de outros. De quantas formas isso pode acontecer? Permutações de N fatores, e você vai dizer, alguns são repetidos porque eu tenho alguns A's de parte deles, alguns B's de outros deles, alguns C's de outros fatores. Essas quantidades de fatores estão aqui, ó. I fat, J fat, K fatorial, permutações com elementos repetidos. A, B e C estariam elevados a expoentes que parecem ser livres, mas como essa é uma potência específica, isso aqui estaria sujeito ao vínculo de que I mais J mais K tem que somar N. Pessoal, isso aqui foi uma rasura. Isso aqui é para ser uma delta comum, tá? Como essa aqui. E a gente só contribuiriam para o nosso somatório os termos em que I mais J mais K dessem o N específico fixado que nos caracteriza aqui. Como fizemos aqui, tá? I, a soma dos caras, I mais J, tem que dar o N. É a mesma coisa aqui, ó. Só que agora é I mais J mais K. Muitas vezes aparecem multinomiais pra gente. Gente, por que eu estou falando disso? Porque eu quero trabalhar funções geradoras com vocês e eu preciso dessas ferramentas, tá bom? Eu fiz um crescendo e a gente vai precisar dessa próxima ferramenta aqui, que é o teorema binomial generalizado. Vamos lá. Teorema binomial generalizado. Pessoal, o teorema binomial generalizado é o seguinte, vocês sabem o que são coeficientes binomiais? Quando ambos os números envolvidos são inteiros positivos. E esse cara aqui, normalmente, é maior ou igual ao cara de baixo. Talvez vocês até pudessem ter já se deparado com convenções em que, quando esse for menor do que esse, dá zero. De quantas formas eu posso escolher 7 objetos entre 3? Não faz sentido. Mas aqui eu vou fazer algo muito mais sério do que isso. Eu vou definir esse símbolo para quando o alfa for um número real. Pode ter parte decimal, pode ser irracional, pode ser transcendental, pode ser negativo. Qual que é a ideia? Nós sabemos que o número binomial original tem um i fatorial embaixo e em cima teria alfa fatorial dividido
e embaixo estaria dividido por alfa menos I fatorial. Pessoal, divisão de 2 fatoriais significa você ir fazendo o produto de alguns termos e chega uma hora que você para. Porque você chega no fatorial do número de baixo e cancela esses caras. Se nós não fizermos divisão nenhuma, simplesmente pensarmos nessa cascata multiplicativa decrescente, a gente vai ver que faz todo o sentido a gente definir isso aqui como sendo o seguinte: pegue o número real alfa que você tinha, multiplique por ele menos 1, multiplique por esse termo menos 2, multiplique por aquele termo menos 3, e assim por diante, até você ter I termos. Notem que isso está definido para alfa real qualquer. São produtos de reais. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso vai permitir para a gente, isso surgiria naturalmente, da gente tentar construir a série de Taylor da seguinte expressão: 1 mais E elevado a alfa. Professor, a gente acabou de ver isso, é o teorema binomial. Você fez lá A mais B elevado a N. Pessoal, o A e o B eram reais, mas o N era inteiro positivo. Eu estou tentando chegar num análogo disto para quando isso aqui for um número real qualquer. O que vai acontecer, em geral, é que eu precisarei ir ao infinito. Não vou mais parar aqui. Voltemos. Aqui. Eu afirmo para vocês, vocês sabem série de Taylor, dos cursos de vocês de cálculo. Vocês teriam como achar os coeficientes de Taylor da expansão desta função em séries de potências de z elevado a i. Isso envolveria sucessivas derivadas disso aqui. Alfa tomba, 1 mais e elevado a alfa menos 1. Tomba de novo, alfa menos 1 vai tombar, e vai ficar alfa menos 2 embaixo aqui. Alfa tombado, alfa menos 1 tombado, alfa menos 2 tombado. Pessoal, vocês vão ver que formalmente os coeficientes da expansão de Taylor desta função vão ter tudo a ver com isso aqui. Eu não estou dizendo que eles são, mas essa estrutura aqui veria dos sucessivos tombos de expoentes. Segunda derivada de x ao cubo é 3 vezes 2 vezes x. Segunda derivada. E a gente precisa de todas as derivadas para acharmos os coeficientes de Taylor em geral. Tá? Então, isso aqui é útil. E a gente vai ter que fechar a nossa aula com isso. Primeiro, eu vou ter que falar de um resultado aqui, e para a gente poder tentar fechar. Se bem que tem muita coisa ainda. Vamos lá. Essa aula ficou longa. Caso especial. Caso especial. Antes de mais nada, vocês podem dizer: professor, será que essa sua definição me dá o caso que eu tinha antes? Dá. Eu vou ser rápido aqui, mas se calhar do seu alfa ser um inteiro positivo, vai ter uma hora que nesses tombos aqui vai dar 0. X à sétima. Se eu derivar 7 vezes, dá uma constante. A hora que eu derivar a oitava, dá 0. Eu posso imaginar que teria tombado um 0 multiplicativo. Aí eu não precisaria de uma série infinita e cairia de novo na série finita. Na verdade, um polinômio que caracteriza o binômio. Então, aquela expressão é boa. Quando o alfa calhar de ser um inteiro positivo, ela recupera o teorema binomial. Bom? Então, verifiquem isso. Agora, algo que aparece muito em combinatória e probabilidade é o caso especial em que o nosso alfa não será um inteiro positivo. Só que ele não vai ser um real qualquer, irracional, doidão, não. Ele vai ser, muitas vezes, um inteiro negativo. E aí, ao invés de nós ficarmos com a definição geral, que é essa, tem um resultado útil e simples. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos usar a definição para qualquer alfa. Menos n, e aí? Tem sempre um fator 1 sobre i fatorial, e aqui tem aquela cascata multiplicativa. Menos n, o número que eu tinha menos 1, e assim por diante, até nós termos i fatores. Só que, peraí, dá para eu pôr menos em evidência em todos esses caras, e são i fatores. Então, eu posso colocar aqui menos 1 elevado a i sobre o i fatorial. E todos esses caras ficaram positivos. N mais 1. Olha só, ficou crescente agora, porque eu estava decrescente, mas com módulo crescente. Puxei o sinal,
Eu estou olhando agora para uma expansão que parece crescente. Tá bom? Olha, peraí. Isso aqui esses caras são números positivos inteiros. Eu posso expressar isso como um fatorial olhando da direita para a esquerda. Esse é o maior número. Eu pego esse número, multiplico ele por 1 a menos, vezes 1 a menos, até chegar em n. Pessoal, isso aqui é o fatorial do n mais i menos 1 pelo fatorial de n menos 1. Porque o meu último termo foi n. Peraí. Só que i mais n menos 1 dá exatamente isso que está aqui em cima. Então, esse meu menos i menos 1 elevado a i fica aqui me esperando, e o resto é um número binomial. E é o número binomial n mais i menos 1 sobre i. Nessa hora, quem prestou atenção na aula passada e se lembra, deveria dizer, eu já vi esse menos 1 em algum lugar. Só que apareceu quando o professor resolveu aquele problema de bósons indistinguíveis em caixas. Aquela história de soluções inteiras não negativas. Nós vamos resolver esse mesmo problema com funções geradoras. Vamos só preparar o terreno. Vou dar um problema aqui pra gente, ó. Eu sei que está cansativo, eu sei que a aula ficou longa, mas vamos lá. Respira fundo, bebe um café como estou fazendo. Eu sei que está frio, mas o que interessa é que tem cafeína, certo? Sigamos. De quantas formas o lançamento de 3 dados usuais pode resultar em um total de pontos menor ou igual a 6? Um problema que eu tirei aqui do nada, certo? Será que foi do nada? Os dados, pessoal, são distinguíveis, tá? Você pode imaginar que você tem um dado vermelho, outro amarelo, outro verde, tá? Eu quero imaginar que os meus dados são distinguíveis. Eu fiz uma lista aqui de todos os possíveis resultados e as permutações. Vamos brincar de computador aqui um pouquinho, tá bom? Imagina assim, se o resultado tem que ser menor ou igual a 6, não pode ter 5 em nenhum dos dados, porque com 1 e 1 já daria 7. Então, o máximo que a gente pode ter é 4 em um dos dados. A quantidade de possibilidades é 3, porque pode ser o primeiro dado, ou o segundo dado, ou o terceiro dado, que contribuiria com o 4. Eu vou escrever aqui só um cara ilustrativo, sempre colocando os maiores números o mais à esquerda possível. Só que eu destaco aqui que tem 3 possibilidades, porque qual dos dados resultou em 4? Qualquer um dos 3. Tá bom? É a única possibilidade em que apareça 4 em algum dos dados. 6. Agora, imagina que o máximo que aparece para a gente é 3. Bom, 3. Não pode ter outro 3, porque senão eu teria 3, 3, 1. Isso não entra. Então, se eu tiver 3, no máximo eu vou ter 2. E aí vem 1. Pessoal, permutação. Qualquer arranjo, 1, 2, 3, 1, 3, 2, são 6 possibilidades, 3 fatorial, ordenamentos. Porque os meus dados são distinguíveis. 6 possibilidades. Ah, mas eu disse que eu queria resultados menores ou iguais a 6. Pode ser menor. Então, eu podia dar 5, mantendo como elemento máximo ainda 3. Eu poderia ter 3, 1, 1. Tem 3 possibilidades, porque há 3 candidatos para receber o número 3. E os outros 2 dados dão 1. Tá bom? E assim por diante. Acho que não faz sentido eu explicar isso, principalmente no contexto de uma aula já muito longa. Aqui estão as outras possibilidades. Notem que isso aqui dá soma 6, só tem uma forma, soma 5, soma 4, e só tem um jeito de eu ter soma 3. E 3 é a menor soma que eu posso ter. Somando todas essas possibilidades, nós temos 20 configurações de dados que nos dão resultados menores ou iguais a 6. Vocês vão dizer, não entendi nada, professor. Você falou do teorema binomial generalizado, função geradora, e agora está contando o resultado de dado? Pessoal, eu não quero contar nada. Eu quero usar as funções geradoras para mostrar como que a gente resolveria esse problema para perguntas muito mais complicadas, com mais dados ou com mais resultados possíveis, para que a gente não tenha que fazer isso na mão. Vejamos. Olha só o que eu vou fazer. Pessoal, quantas vezes aparece o número 1 em um dos meus dados? Uma vez. Quantas faces são do tipo 2? Uma. Quantas faces são do tipo 3?
Uma. Eu tenho uma face de cada tipo, de 1 até 6. Então, olha só o que eu vou fazer. A função geradora de um dado é 1 vezes z elevado a 1, mais 1 vezes z elevado a 2, mais 1 vezes z elevado a 3, assim por diante, até eu chegar a 6. Os coeficientes 1 é porque eu tenho uma face de cada tipo. Os diferentes expoentes seriam os valores nominais daquelas faces do dado. Pessoal, nós queremos ver contribuições de todos os dados, 3 dados, em que a soma das suas contribuições deem um valor dado. Por exemplo, aqui, aqui e aqui, nós queríamos ver quando a soma desse 6. Ó, 2 mais 2 mais 2, 6. Nesse e nesse, são as formas que a soma dá um 5. Pessoal, a soma dos dados que nós procuramos é uma convolução de 3 sequências da soma dos resultados de 3 dados. Os dados são idênticos. Cada uma das funções geradoras deles tem essa cara, e elas são iguais. Então, se você chamar de H de Z essa geradora de um dado, a nossa geradora para os possíveis valores das somas é o produto dela, por ela. Porque são sequências iguais. Vocês vão precisar pensar nisso com mais calma depois, tá? Mas vamos lá, essa é a ideia que eu quis dizer. A gente relembra aqui rapidamente fórmulas para a soma de termos de progressões geométricas. Aqui é um resultado que eu tenho certeza que vocês conhecem. 1 mais P quadrado até Qn menos 1. A gente pode provar isso aqui. Deixa essa fórmula aqui pronta. Se alguém tiver dificuldade, me pergunta depois. Eu quero que vocês olhem agora para o que a gente fez. Pense nos possíveis resultados da soma de 3 dados. Esses possíveis resultados aparecerão nos expoentes de Z, dessa nossa soma. As quantidades aparecem como coeficientes. Vamos construir. Um dado tem como função geradora z mais z quadrado até z à sexta. Coloca um z em evidência. Ficou 1 mais z quadrado até z à quinta. Tudo isso está elevado ao cubo porque são 3 dados. Esse cara aqui é uma soma de progressão geométrica finita. Use essa fórmula. Ele é 1 menos z à sexta por 1 menos z. O cara que está entre parênteses. Z vezes ele ao cubo. Isso será z ao cubo. 1 menos z à sexta ao cubo. 1 menos z elevado a menos 3. Por isso que eu precisava falar do binomial generalizado para vocês. Eu sei agora expandir em série de potências todos esses caras. Isso vai me dar z ao cubo. Aqui eu faço um binômiozinho de Newton. Ó, menos 3, mais 3, menos 1. Z à sexta ao quadrado, que é 12. Z à sexta ao cubo, que é 18. Mas o fantástico, que a maioria de vocês certamente não sabia fazer, era expandir esse cara de expoente negativo. Usando a minha o meu teorema binomial generalizado, olha só como que ele é. Permitam-me voltar aqui um pouquinho. Ele tem essa cara, pessoal. Pegue esses seus binomiais generalizados, multiplicando cada z elevado aí. Só notem que aqui é mais z, tá? A gente vai ter que adaptar isso aqui. Alfa, combinação de alfa e aí. E vai fazer uma soma infinita. Vamos voltar lá. O meu alfa é menos 3. Então, aqui é combinação de menos 3, 1 a 1. Vezes o cara somado com 1 elevado a 1. Tem um menos, vai aparecer menos 1 a 1. Esse foi o termo z elevado a 1. Z elevado a 2 é menos 3, 2 a 2. Como é menos z, fica menos z ao quadrado. Então, tem o z quadrado, mas tem um menos 1 ao quadrado. E assim por diante. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu só quero olhar o que acontece com expoentes
menores ou iguais a 6, que foi isso que eu coloquei como condição do problema. Então, eu não preciso desses 3 termos aqui, porque qualquer um deles estará multiplicado no mínimo por z ao cubo. Então, mesmo esse cara aqui, ele só contribuiria para z elevado à 9ª potência. Então, olha como que eu vou escrever esse resultado aqui. Eu vou colocar apenas 1 no lugar desse cara, z ao cubo vezes 1. Aí eu vou abrir as chaves para colocar aqui os termos do binomial generalizado. Eles estão daqui até aqui. Professor, e o resto que você apagou daqui? Aí eu digo que tem termos da ordem Z7 em diante. Eles não vão me interessar. E, além disso, eu usei aquela formulazinha do binomial generalizado para converter cada um desses caras aqui, por exemplo, esse menos 3 vezes 2, em 3 mais 2 menos 1 sobre 2, vezes menos 1 elevado aí. Deixa eu voltar de novo. Eu sei que isso é novo para vocês. Mas olha aqui. Eu não tinha dito que quando meu alfa era menos n, eu tinha um sinal oscilatório vezes um binomial? Ó, quem faz o papel de I, ele corre lá na série de Taylor, tá? E lá nós teremos sempre... Lá era menos 3. Então, eu vou ter 3 aqui. 3 menos 1 e coisas variáveis. Voltemos. Ó. Por exemplo, esse menos 3, 3 a 3 aqui. 3 menos 1 ao um índice variável, que nesse caso é 3. No termo anterior do z quadrado é 2. 1. Eu mantive esses caras porque eles têm expoentes baixos de z. Eu fui até... Nota que eu também trunquei do z à quarta em diante do meu binomial generalizado. Porque qualquer cara z à quarta vezes esse z ao cubo vai dar 7. E eu não quero olhar os expoentes de 7 em diante, porque eu estabeleci o meu problema para ver os resultados menores ou iguais a 6 na soma dos meus dados. Então, esses outros termos eu junto aqui também, em algo que não vai me interessar nesse problema. Eu vou evoluir a conta, vocês podem conferir essas contas aqui. Nunca aparece nada negativo, porque sempre que for ímpar, eu vou ter menos vezes menos, que vai dar mais. Surgiram os números z ao cubo, que é z ao cubo vezes 1. Mais 3z à quarta, porque esse z ao cubo vai pegar esse z para dar z à quarta, e esse resultado aqui vai ser 3. Mais 6z à quinta, mais 10z à sexta, mais os termos de ordem 7. Pessoal, olhem os números que apareceram aqui. 1, 3, 6... e 10. A soma deles é 20. Mas lembrem deles, 1, 3, 6 e 10. Onde eu quero voltar? Para os meus dados. Olha aqui. 1, 3, 6 e 10. De quantas formas eu posso ter soma 3? Uma. Notem que a gente estava com 1 vezes z ao cubo, que é a soma 3. Eu vou ter 3 formas de chegar em soma 4. 3 formas de chegar em soma 4. Depois era 6, não era isso? É esse 3 mais esse 3, que são as formas de dar soma 5. Soma 5, soma 5. E depois era 10, que eram as formas de dar a soma 6. 1 mais 6 mais 3, 10. Esse dá soma 6, esse dá soma 6, esse dá soma 6. Os coeficientes acabam contando para a gente de quantas formas aquelas somas podem aparecer. Volta para a função geradora de cada dado inicialmente. 1,
nos coeficientes, porque eu tinha uma face 1, uma face 2, uma face 3 em cada dado. Mas é uma forma de contribuir com 1 na soma para um dado, uma forma de contribuir com o valor 2 na soma, uma forma de contribuir para o valor 3. Eu gostaria que vocês percebessem que nós resolvemos, pessoal, não só esse problema da soma ser menor ou igual a 6. Nesse nível aqui, a gente pode achar de quantas formas pode dar qualquer soma de 3 dados. E isso seria facilmente generalizável para vários dados. Se fossem N dados, apareceria N aqui, aqui e aqui. E nós teríamos expressões formais. Nós temos como brincar com Taylor para achar o coeficiente de qualquer potência específica da função dada. Isso é poderosíssimo. Tá bom? Eu sei que essa aula está longuíssima. Tá bom? Mas eu, por coerência, desculpem, mas assim, para fechar, eu preciso mostrar uma coisa a mais para vocês. Eu quero resolver novamente um problema que nós já resolvemos, que foi o de Bose e Einstein. Tá? Eu prometo que nas próximas aulas eu vou me controlar para que seja mais curto, né? Realmente está longo. Vamos lá. Lembra que a estatística de Bose e Einstein surgiu para a gente quando nós perguntamos na aula passada qual era a quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação? E eu disse que nós tínhamos lá m bolinhas e n-1 separadores. Um problema de permutações com objetos idênticos. Tá bom. Aqui a gente vai oferecer uma outra abordagem, mas para ilustrar o poder das funções geradoras mais um pouco. Já na aula passada, eu tinha chamado de SMN a quantidade de soluções desejadas dessa equação. Tudo bem? E aqui eu vou apresentar uma expressão explícita, mas não muito esperta, não muito prática, para essa quantidade de soluções. Imagina que você é um computador tentando resolver o problema na força bruta. Cada uma das minhas variáveis pode correr de 0 até n, porque o valor de cada variável pode ser 0, né? Eu poderia ter m, 0, 0, 0, 0, a soma da m. Então, olha só. Vamos dizer que a variável 1 pudesse assumir qualquer valor de 0 a m. A 2 assume qualquer valor também de 0 a m. Até a m-ésima variável, cada uma delas de 0 a m. Vai dizer, professor, isso não é bom. O que é isso? Pessoal, notem, se eu tivesse um somatório do número 1 n vezes, o resultado é n. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se fosse um somatório duplo, de m termos do número 1, como é um alinhado no outro, isso daria como se fosse um retângulo, seria, na verdade, um quadrado de m por m. Eu estaria contando o número 1, m quadrado vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 na primeira linha, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tá? Imaginem o que estaria acontecendo se o nosso somando, então, fosse 1. Esses caras alinhados nos dariam aqui m elevado a n. Isso não tem nada a ver com o que eu quero. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu coloco aqui uma delta de Kronecker. Eu vou fazer um somatório cheio de zeros, que vão representar fracassos para mim. Mas cada vez que eu esteja com uma particular combinação das variáveis, x1, x2 até xn, cuja soma seja válida, seja exatamente o m que eu especifiquei na minha equação, eu não ponho 0, eu ponho 1. Opa, contei um sucesso. Essa enorme concatenação de somatórios é um contador de sucessos. Eu percorro exaustivamente todos os possíveis valores das minhas variáveis. Na enorme maioria das vezes eu verei fracassos, só que de vez em quando eu tenho sucessos. Quando eu contar a quantidade de sucessos, eu vou ter tido o número de soluções para essa minha equação. A delta de Kronecker cumpre esse papel. Eu só conto sucessos, eu só contribuo com mais 1 quando a soma das minhas variáveis for igual a m, que é a minha equação original. Professor, para que isso, né?
calma. Nada numa manga, nada na outra. Vamos à mágica. Pessoal, se essa soma sempre vai me dar zeros, quando a somatória das variáveis não for m, se eu incluir m mais 1, m mais 2, m mais 3 em qualquer uma dessas variáveis inteiras não negativas, eu não afeto nada o resultado, porque está dando zero. Eu sei que vai dar zero. Se uma das variáveis sozinha já vale m mais 1, não interessa as outras, porque elas não vão ser negativas. Eu sei que não vai dar m. Isso nem mesmo é um processo limite, porque não é nada tendendo a zero. Eu estou adicionando infinitos zeros, mas que já são zero mesmo. Nem um matemático mais rigoroso que fosse poderia reclamar disso. Então, o primeiro passo que a gente faz é estender esses intervalos aqui para o infinito. Porque eu sei que eu estou adicionando zeros. Nenhum desses caras vai ativar o meu contador de sucessos. Tá bom? Continuamos. Nada numa manga, nada na outra. Pessoal, essa nossa solução depende de dois parâmetros. Depende da quantidade de variáveis e da soma que elas devem atingir. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma função geradora que vai depender de n. Eu vou tratar n como um parâmetro dado e vou imaginar que essa minha sequência depende apenas do índice m de Maria. E vou somar aqui. Formalmente, eu quero fazer esse passo. Eu quero fazer um somatório em m, multiplicando por z a m, vezes um cara que já é um monte de somatórios um dentro do outro. Esse tipo de conta aparece diversas vezes em física e estatística. Talvez alguns de vocês já tenham feito algo do tipo. Esse monte de somatórios concatenados para varrer todas as microconfigurações de um sistema. Então, vamos lá. É um novo somatório junto a esses n que já estavam concatenados. Ele vem por fora. Só que esse m não depende dos somatórios nas variáveis x e y. Então, ele vem por fora aqui, mas eu já vou jogá-lo para dentro. Vou inverter a ordem de integração. Vou levar o m lá internamente. Quem fica junto dele? O z elevado a m. E quem veio desse cara fica a delta, que depende de m. Pessoal, esse aqui é um somatório com um filtro. Esse é um somatório com um filtro. A soma de xi já foi dada. Porque todos os xis foram especificadas nas somas externas. Quando eu entro aqui nesse somatório mais interno, eu já fixei um x1, x2 até xn. Aqui eu vou varrer cada possível valor de m. Se aquela soma coincide com um dos meus m's, beleza. Vai dar sucesso, vai dar 1 essa delta aqui. Senão vai dar fracasso. Pessoal, vocês percebem que quando eu varro todos os m's, um e apenas um deles vai coincidir com a particular soma do xi, que já veio fixada das somas externas? Só um deles. Quando? Quando m vale o somatório. Então, essa soma se colapsa, não em vários termos, mas em um só, na potência do z para o número onde houve sucesso. Isso é z elevado ao somatório dos xis que foram fixados lá fora. Tá bom? Opa, mas peraí. Potência de somatório é produtório de potências. Pessoal, cada uma dessas potências só depende das variáveis de um do somatório. Houve um desacoplamento. Em particular, eu poderia pegar todas as potências de z, que não a última, e poderia puxá-las para fora desse somatório em xn. Sobraria apenas a soma em xn do z elevado a xn. Isso vai me dar um número. E aí, sucessivamente, a gente faz isso para o xn-1. Pega z elevado a qualquer coisa que não seja o z elevado a xn-1 e põe para fora do somatório em xn-2. Pessoal, do mesmo jeito que lá na demonstração da convolução,
brotou aquele somatório em B que não dependia do somatório em que ele estava dentro e ele foi para fora e virou um produtório de dois somatórios, lembra aquela hora que deu GA de Z vezes GB de Z? Aqui nós temos N termos que um se torna independente do outro. E cada um deles dá o mesmo resultado, porque agora não me interessa se é o x1 correndo de 0 a infinito, z elevado a x1. Isso é um índice mudo. Nós vamos ter aqui um produtório de n termos iguais. Cada um desses termos, para módulo de z pequeno, será 1 sobre n menos z, porque é a série geométrica. 1 menos z no denominador vai fazer com que a gente tenha 1 menos z a menos n. 1 menos z a menos n é teorema binomial generalizado, que é uma série infinita do expoente menos n correndo nos índices m, vezes esse termo elevado a m. Esse cara aqui, ele é menos 1 elevado a m de Maria, vezes esse binomial. O menos 1 elevado a m de Maria se combina com este outro que está aqui, para dar sempre mais 1, e sobra z elevado a m. Pessoal, nós chegamos numa expressão explícita. Eu devia ter escondido aquilo ali antes, perdão, pessoal. Nós chegamos numa expressão explícita para quem são os coeficientes de cada potência dessa função geradora. Nós achamos fórmulas explícitas para as grandezas SMN. E não é à toa que nós estamos vendo que o número de soluções, que é o nosso SMN, obedece à mesma expressão que nós deduzimos na aula passada para a estatística de Bose e Einstein. O objetivo dessa resolução desse exercício foi didática. Vocês vão dizer, nossa, para me matar, professor? Eu já tinha entendido aquela resolução que você mapeou o problema num outro combinatorial de bolinhas e separadores. Sim, pessoal, mas eu estou querendo mostrar que o formalismo de funções geradoras vai funcionar também em situações até mais gerais do que essas. E é fantástico. Nós tínhamos um problema original em que nós tínhamos um somatório em todas as possíveis configurações e nós não conseguíamos resolver isso. Pessoal, isso aqui é o cálculo, essencialmente, não tem temperatura, não tem fator de Boltzmann aqui, mas isso é o cálculo da função de partição de um gás de bósons no ensemble canônico, em que você só tem trocas térmicas com o ambiente. A gente não consegue fazer essa conta. Porém, se a gente flexibilizar uma outra variável, que parecia que estava fixa o n, mas a gente deixa ela variar com essa função geradora, isso é análogo a nós irmos para o ensemble grão canônico, em que você pode trocar com o exterior não apenas calor, com um banho térmico de temperatura T, mas também pode trocar partículas, com um banho de partículas ao potencial químico μ. Vocês vão ver que quando nós estudarmos gases quânticos ideais no equilíbrio, nós vamos ter um procedimento igual. Nós tentaremos resolver o problema dos gases quânticos quando as trocas são apenas térmicas, não conseguiremos fazer a conta, nós iremos para um outro ensemble que tem uma variável a mais, é o que a gente faz aqui, e aí a gente consegue resolver um problema de estatística quântica. Essa aula foi muito difícil, muito longa, vocês devem ter muitas perguntas. Vou encerrar a gravação, vamos às perguntas. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.